Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Um espécime correspondente do rinoceronte apareceu no museu junto com resultados detalhados de avaliação. Lin Jin assentiu e saiu. Enquanto isso, os membros da Associação dos Frades ficaram perplexos, então começaram a discutir entre si. O que está acontecendo? Por que esse rinoceronte ficou furioso de repente? Ele não foi alimentado com um comprimido para dormir? Como eu poderia saber? Ainda bem que essa gaiola é resistente. Não deve haver problemas, pelo menos até onde eu saiba. Simultaneamente, Lin Jin chegou à próxima gaiola. O porco-espinho espinhoso dentro desta gaiola de repente soltou um grito. Sempre que Lin Jin passava por uma gaiola, a criatura lá dentro começava a fazer barulho sem falta. Logo, gritos bestiais ao redor do salão podiam ser ouvidos, subindo e descendo como ondas. Isso obviamente chamou a atenção da Associação dos Frades. Vários frades portando 3 padrões de nuvens carmesins em suas mangas entraram no salão para investigar. No entanto, eles não conseguiam dizer o que aconteceu. Não importava, mesmo que a alta gerência estivesse aqui, eles ficariam igualmente confusos. A técnica de busca de pulso de Lin Jin exigia astúcia. Era imprevisível e difícil de detectar, particularmente a agulha de arame enrolada que exigia execução discreta. Mesmo aqueles com percepção precisa precisariam observar Lin Jin atentamente para perceber o que ele estava fazendo. Logo, mais da metade dos bestas no salão sofreram com o ataque secreto de agulhas de Lin Jin, e entre eles estavam alguns bestas raros e valiosos. Lin Jin ficou encantado, pensando que tinha feito a escolha certa em ir junto. Em apenas alguns breves momentos, o museu registrou um punhado de novas bestas raras. Ele estava muito perto da próxima recompensa agora. Ele só tinha que esperar mais alguns dias até que o salão de visitas do Museu das Bestas Mortais reabrisse para obter algumas amostras de bestas raras do convidado número 7. Então, ele deveria receber a parte 2 da formação de energia das bestas. Só de pensar nisso ele já ficava animado. Xiao Wu já era tão incrível depois de cultivar a parte 1 da formação de energia. Quando ele completar a parte 2, ele pode ser capaz de enfrentar até mesmo um monstro de rank 3. Além disso, Lin Jin tinha planos de deixar Dourado cultivar a parte 1 da formação de energia bestial. Se a oportunidade surgir, ele pode até deixar as bestas de estimação de Zhao Ying e Lu Xiaoyun cultivá-la também. No entanto, devagar e sempre vence a corrida. Lin Jin teve que aumentar a força de Xiao Wu primeiro, já que o pequeno era sua fera de estimação. Uma vez que Xiao Wu estivesse poderoso o suficiente, ele poderia então começar a considerar fortalecer os outros. E assim, Lin Jin continuou enfiando sua agulha em vários bestas enjaulados. Todos os outros ficaram confusos com os gritos das bestas dentro do salão. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas as pessoas que estavam seguindo Lin Jin pareciam ter percebido alguma coisa. Sempre que Lin Jin passava por uma gaiola, a fera lá dentro soltava um grito. Onde quer que Lin Jin fosse, havia uivos. Poderia ser mera coincidência? Definitivamente não. Então só havia uma explicação. Lin Jin foi a raiz desse estranho fenômeno. Lu Xiaoyun estava bem, mas Zhu Qian e Zhu Yinjin tinham olhares estranhos em seus rostos. Havia até mesmo traços de medo. Aos olhos deles, Lin Jin era uma existência misteriosa. Onde quer que ele fosse, não importava o tamanho, cada besta de estimação gritaria de dor da mesma maneira exata. Eles não conseguiam deduzir qual tática ele tinha na manga, não importava o quanto pensassem sobre isso. Quanto mais eles não conseguiam entender, mais estranho tudo parecia. Irmão, esses gritos têm algo a ver com esse avaliador Lin. A curiosidade tomou conta delas. Zhu Yinjin perguntou a Zhu Qian calmamente. Este último respondeu com um olhar de como eu deveria saber. Depois de pensar um pouco, ele sussurrou de volta para sua irmã. Esta pode ser uma das técnicas milagrosas do avaliador Lin, então pare de perguntar e apenas observe. Então, é verdade que ele é um avaliador de bestas de nível 2? Ouvi dizer que é extremamente difícil passar no exame de avaliador de bestas de nível 2. Continuou Zhu Yinjin. Zhu Qian pôde testemunhar isso porque estava lá quando a notícia foi anunciada. Você não precisa se preocupar com isso. As habilidades do avaliador Lin são definitivamente adequadas para um avaliador de bestas de rank 2 e foi o fiscal enviado pela sede da Associação de Avaliação de Bestas que confirmou isso. A série contínua de gritos continuou. Do outro lado do salão, Gao Jian, que estava escolhendo alguns bestas de estimação para a família Gao, ouviu os gritos contínuos dos bestas. Com uma expressão igualmente confusa, ele esticou o pescoço e viu Lin Jin. Gao Jian franziu a testa. Embora ele ainda estivesse insatisfeito, a demonstração de competência de Lin Jin na associação hoje ainda o assustou. A queda de Wang Jin em desgraça também foi devido a Lin Jin. Esqueça sua posição como chefe sendo revogada na hora, o homem pode nem mesmo ser capaz de manter sua certificação como avaliador de bestas.
Ou ele deveria dizer que definitivamente não havia esperança para Wang Yi. Plágio e opressão de subordinados. Só esses dois já eram mais do que suficientes para garantir a destruição do futuro de Wang Yi. Wang Yi estava arruinado. Lin Jin havia subido acima e até mesmo passado no exame de avanço de Rank 2. Gao Jian sabia muito bem que a partir de hoje, o status de Lin Jin dentro da Associação de Avaliação de Bestas avançaria aos trancos e barrancos e ele não seria capaz de se igualar a ele. No momento, era melhor que Gao Jian ficasse longe dele. No entanto, também era impossível para ele se dar bem com Lin Jin. Eles ficariam longe dos negócios um do outro, no máximo. Claro, Lin Jin é incrível, mas eu também não sou tão ruim. Há bastante tempo pela frente, então veremos o que acontece no futuro. Lin Jin finalmente chegou à última gaiola. Diferente de outros bestas de estimação, quase não havia licitantes ao redor desta gaiola. A razão era simples. O besta de estimação dentro desta gaiola era deformado e claramente defeituoso. Quem compraria uma criatura deformada como seu besta de estimação? Mesmo que a fera parecesse bastante intimidadora, não importa o quão notável fosse uma pedra preciosa, se ela fosse quebrada, seu valor despencaria. Essa regra se aplicava também a bestas de estimação. Lin Jin olhou para a fera dentro da gaiola. Parecia ser uma jiboia. Esta constrictor tinha um corpo verde com escamas brancas e pretas escassas aqui e ali. Embora estivesse enrolado, seu comprimento estimado deve ser de mais de 3 metros. Se não fosse pelo tumor que estava localizado a 3 centímetros abaixo da cabeça da criatura, a multidão estaria brigando por esta besta de estimação. Claramente, esse tumor era a maior falha desse besta de estimação e a única razão pela qual ninguém havia feito um lance por ele ainda. Lin Jin estalou os dedos, atirando a misteriosa agulha de arame enrolada. A princípio, ele assumiu que a agulha perfuraria a criatura facilmente, assim como as outras. No entanto, Lin Jin ficou surpreso que sua agulha enfrentou um bloqueio de cerca de 3 polegadas antes de atingir a jiboia. Lin Jin ficou atordoado. Depois de aprender essa habilidade, foi a primeira vez que ele se deparou com um obstáculo tão intrigante quanto esse. Olhando novamente para a jiboia, ela não pareceu notá-lo, o que significava que não era a jiboia que estava se defendendo. Espere. Lin Jin de repente notou um movimento irregular no tumor da jiboia. Estremecendo por dentro, ele aumentou sua força. A agulha atravessou a defesa do campo de força e perfurou o corpo do grande réptil. A jiboia estremeceu e começou a se contorcer violentamente. Lin Jin recuperou sua agulha. Ele ponderou enquanto lia a descrição dentro do museu. Irmão Zhu. Depois de chamar seu amigo, Zhu Ken deu um passo à frente. Compre este. Lin Jin exclamou em um tom confiante enquanto apontava para a jiboia. Zhu Ken estava confuso. Essa criatura era claramente um produto defeituoso com o qual ninguém se importava. Por que Lin Jin estava pedindo para ele comprá-lo? No entanto, Zhu Ken era um otimista. Isto é, quando ele tinha fé em uma pessoa, apesar de todas as suspeitas que o incomodavam, ele não fazia perguntas em momentos cruciais. Ele fez uma oferta pelo besta de estimação imediatamente. Também não era caro. Como ninguém tinha feito um lance antes, ele só teve que aumentar um pouco o valor do preço de reserva. O preço base era 80 pedras espirituais de baixa qualidade, então Zhu Ken aumentou para 90. Ainda faltava algum tempo para o fim do round 2. Se ninguém mais fizesse uma contra-oferta, essa cobra pertenceria a Zhu Ken. Depois de fazer uma oferta, eles não precisavam manter a atenção ali. Eles só tinham que voltar mais tarde para ver se alguém os superava. Lin Jin liderou o grupo mais uma vez. Mas quando retornaram, ficaram surpresos ao descobrir que o preço havia sido aumentado para 100 pedras espirituais de baixa qualidade. Alguém mais rebateu a proposta deles. Lin Jin franziu a testa e Zhu Ken ficou perplexo. Este último se perguntou por que alguém competiria por uma besta de estimação defeituosa como esta? Eles eram loucos? Se eles queriam competir, por que não apareceram depois de tanto tempo? Quando Zhu Ken ainda estava contemplando, Lin Jin falou. Faça outro lance. Ofereça 150 pedras espirituais de baixa qualidade. Foi um aumento de 50 pedras espirituais. Zhu Yinjin tinha perguntas que queria fazer, mas Zhu Ken a interrompeu antes de aumentar o preço. Vamos esperar aqui e não andar por aí. Lin Jin acrescentou. Zhu Ken assentiu. Ele não entendia a avaliação de bestas. Mas como Lin Jin tinha uma opinião tão alta sobre essa jiboia deformada, Zhu Ken tentaria o seu melhor para protegê-la. Logo, um velho indecoroso se aproximou. Ao ver o novo lance, ele simplesmente aumentou o lance para 200 pedras espirituais de baixa qualidade sem dizer mais nada. Uma olhada no número do lance deles mostrou que esse velho era quem tinha contestado o lance deles antes. Lin Jin o estudou cuidadosamente. Embora o velho tivesse uma aparência feia, ele devia ser um especialista em observação de bestas também. Pelo menos ele podia dizer o quão incomum era esse constrictor deformado.
Caso contrário, ele não aumentaria seu lance em um valor tão significativo. Além disso, a segunda rodada de lances terminaria em breve, mas o velho ficou ao lado da gaiola e decidiu não sair. Zhu Ken também notou o velho. Depois de vê-lo superar a oferta deles, Zhu Ken não resistiu a perguntar a Lin Jin em voz baixa. Irmão Lin, devemos aumentar o lance. Claro. Estou lhe dizendo, não importa o quão alto ele fique, você tem que comprar essa besta de estimação. Lin Jin respondeu claramente. O coração de Zhu Ken estremeceu com isso. Por nenhuma outra razão além de uma. Já que Lin Jin colocou dessa forma, essa constrictor com tumor deve ser um besta de estimação incomum, então Zhu Ken ficou animado. Depois de muita dificuldade, ele finalmente conseguiu a tarefa de comprar bestas de estimação para sua família, então, é claro, ele tinha que fazer isso direito. E o que significava fazer direito? A quantia gasta era secundária. O importante era obter um besta de estimação com potencial significativo, pois isso era crucial para o desenvolvimento futuro da família. Naquela época, a família Zhu superou as outras e se tornou uma das 3 maiores famílias da cidade do Bordo precisamente porque o bisavô de Zhu Ken havia formado um pacto de sangue com uma fera rara. A criatura foi promovida ao rank 3, e graças àquela fera de estimação, a família Zhu conseguiu estabelecer sua fundação e seu legado foi passado por 3 gerações. No entanto, depois que o bisavô de Zhu Ken e sua besta de estimação faleceram, tendo atingido seu auge, a família Zhu começou a decair. Eles tentaram de tudo para manter seu status, mas sem bestas de estimação de alto escalão para apoiar a família, seu nível de intimidação não poderia se comparar ao passado. Portanto, embora parecessem proeminentes por fora, eles de fato começaram a declinar em poder. No estágio atual, a família tinha apenas 2 bestas de estimação de rank 2 para sustentar a família. Não havia nenhuma outra criatura apresentável além das 2 mencionadas acima. Com isso, era possível perceber o quão importante era a tarefa de obter bestas de estimação para a família. Cuidar de um besta de estimação exigia mão de obra e suporte material. Também consumia tempo, então, se comprassem um besta de estimação que não tivesse potencial, todo o tempo e dinheiro investidos nele teriam sido em vão. Como os riscos eram altos, Zhu Ken não ousou agir precipitadamente. Curiosamente, Zhu Ken depositou fé absoluta em Lin Jin. Além disso, depois de conhecê-lo, Zhu Ken teve uma melhor compreensão de Lin Jin. Embora esse avaliador Lin parecesse indiferente no dia a dia, se ele alguma vez insistisse em algo, isso significava que ele tinha total confiança nisso. Assim como neste exato momento. Lin Jin disse a ele que não importava o quanto o preço aumentasse, ele tinha que garantir o besta de estimação. Não havia nenhuma dica mais óbvia do que essa. Suas palavras indicavam que essa constrictor era uma fera rara com potencial notável. Zhu Ken sabia exatamente o que precisava fazer. Ele foi até lá e imediatamente, bem diante dos olhos do velho, aumentou o lance para 300 pedras espirituais de baixa qualidade. Simplesmente adicionar 100 já era extravagante o suficiente. Ao ver isso, o velho estudou Zhu Ken cuidadosamente, provavelmente se perguntando qual era sua origem. Afinal, aumentar casualmente 100 pedras espirituais dava a sensação de que ele estava determinado a ter essa besta de estimação. O velho levantou as mãos e saudou Zhu Ken, dizendo: Jovem, sou bem versado em tratar bestas e não pude deixar de querer salvar esta constrictor de uma doença incurável. É por isso que eu queria comprá-la e remover seu tumor. Honestamente falando, esta constrictor é realmente impressionante, mas pessoas comuns não conseguem tratar seu tumor. Quando chegar a hora, você pode sofrer uma perda mortal, então é melhor estar ciente de onde está pisando. Zhu Ken sorriu e não disse nada. Como jovem avaliador de uma família proeminente, Zhu Ken tinha um conhecimento significativo da sociedade, então como algumas frases de um velho poderiam enganá-lo. Que piada! Vendo sua resposta, o velho continuou. Estou apenas tentando acumular boas ações, então, jovem, por que você tem que lidar com um velho como eu? Você poderia me deixar ficar com esta? Pense nisso como mostrar algum respeito a uma pessoa velha como eu. Dito isso, ele simbolicamente aumentou o lance em mais 20 pedras espirituais, totalizando 320 pedras espirituais de baixa qualidade. Os espectadores começaram a se reunir ao redor depois de perceber a comoção. Quando ouviram as palavras do velho, alguém disse a Zhu Ken: Este constrictor não vale o preço. Jovem, você não deve ser precipitado. Já que o velho sabe como curá-lo, você deve deixá-lo ficar com ele. Zhu Ken sorriu e, sem dizer uma palavra, simplesmente aumentou o lance para 350 pedras espirituais. O velho ficou carrancudo ao ver isso. Ele sabia que suas palavras tinham caído em ouvidos moucos, ou melhor, o jovem não acreditou nele. 350 pedras espirituais não eram pouca coisa. Mas, claro, quando comparado ao verdadeiro valor do constrictor, ainda estava longe. Jovem, você está sendo teimoso. Você é tão inflexível assim em ir contra mim?
Enquanto falava, o velho aumentou o preço para 400 pedras espirituais de baixa qualidade. Se Zhu não tivesse entendido a dica de Lin Jin antes, ele teria parado de dar lances. No entanto, Lin Jin disse especificamente para garantir essa besta não importando o custo, então ele simplesmente aumentou o lance para 500 pedras espirituais. O velho ficou visivelmente perturbado. Ele não era tão tolo a ponto de não perceber como seu concorrente estava ciente da singularidade desse constrictor. Caso contrário, ele não continuaria aumentando seu lance. 500 pedras espirituais convertidas em quase 1000 taéis. Pessoas comuns não teriam condições de pagar essa quantia, pois era o suficiente para uma família média viver confortavelmente por 20 anos. Ciente de que palavras eram agora inúteis, o velho sabia que era hora de competir em bens familiares. Ele deu um passo à frente e deu um preço. Quando o valor foi revelado, a multidão presente ficou boquiaberta. Esse velho é louco. Meus olhos estão me enganando? Ele acrescentou uma dobra. A oferta do velho era o dobro do que Zhu havia oferecido. 1000 pedras espirituais de baixa qualidade. Agora, até Zhu ficou chocado, muito menos todos os outros. O velho estava indo com tudo. Adicionando uma dobra. Apesar de não parecer ninguém, esse velho era surpreendentemente um magnata rico. 1000 pedras espirituais de baixa qualidade eram metade do orçamento de Zhu para este leilão. Ele havia planejado inicialmente comprar mais alguns bestas de estimação para casa. Se ele gastasse muito com esta constrictora e se algum acidente acontecesse, as coisas poderiam ficar problemáticas. Mesmo que seu pai não o repreendesse, seus rivais dentro da família sem dúvida usariam isso contra eles. Zhu hesitou. Ele olhou para Lin Jin. Lin Jin não disse nada porque já havia deixado sua posição clara. Agora era com Zhu. Se Zhu confiasse nele, ele continuaria aumentando o preço. Mas se não confiasse, Lin Jin não poderia dizer nada. Afinal, ele não era o responsável por seus cofres. Essa decisão teve que ser tomada por Zhu. Como lances duplos eram uma ocasião rara em competições de preços, mais e mais pessoas eram atraídas por essa comoção. Os espectadores aumentavam. Gao Jian também se aproximou para observar de uma distância relativa. Depois de olhar para o constrictor dentro da gaiola, ele permaneceu indiferente. Mas depois de entender a situação, ele percebeu que Zhu estava competindo com um velho. Como Zhu não sabia como avaliar bestas, o homem deve ter ouvido o conselho de Lin Jin. E um besta de estimação que pudesse capturar a atenção de Lin Jin deveria ser uma criatura única. Apesar de seu desprezo, Gao Jian teve que admitir que Lin Jin era habilidoso. Caso contrário, como ele poderia ter passado no exame de avaliador de bestas de rank 2? Ele ativou seu olho espiritual e usou algumas táticas para observar a constrictor e, com certeza, encontrou uma pegadinha. Poderia ser. Os olhos de Gao Jian se iluminaram ao pensar em uma certa possibilidade. Afinal, ele era um avaliador certificado de bestas de nível 1. Se ele tivesse uma observação mais próxima, ele definitivamente poderia dizer que algo estava acontecendo com aquele constrictor. Essa suposição fez Gao Jian vacilar e o levou a entrar na guerra de preços. Mas ele ainda estava hesitante. E se não fosse? Por outro lado, Zhu Tianli e Mestre Liao também se aproximaram ao perceberem a comoção. Eles já tinham garantido 2 animais de estimação, claramente seguindo o conselho do Mestre Liao. Quando se aproximaram, Zhu Tianli ficou confuso. Mestre Liao, essa constrictor não é uma criatura falha? Ela tem um tumor que vai matá-la algum dia, então por que eles estão competindo por ela? E agora são 1000 pedras espirituais de baixo grau, eles são loucos? Mestre Liao estava igualmente perplexo. Embora tivesse algumas habilidades, ele possivelmente estava até abaixo de Gao Jian. Tudo em que ele confiava era em palavras e suas habilidades de atuação, então, após uma observação detalhada no constrictor, ele ainda não conseguia dizer o que era único sobre ele. No entanto, ele não podia dizer muito porque, mesmo que Lin Jin e Zhu estivessem loucos, o velho que continuava competindo com eles não deveria ser tão louco, certo? Senhor Zhu, esta constrictor em si é realmente única. É bem possível que seja uma fera rara, mas mantenho minha declaração. Ela tem um tumor e, assim como um humano talentoso, não importa o quão notável ele seja, se ele estiver gravemente doente, ele pode perder a vida a qualquer minuto. Por conta disso, que retornos essa criatura poderia fornecer? O mestre Liao parou de chamar esse constrictor de médio, mas discretamente ajustou seu conceito para mudar o foco do cliente para o tumor. Essa conclusão deve ser, pelo menos, precisa. Depois de ponderar, ele acrescentou. Isso deve ser uma instrução daquele pirralho Lin. O preço não deveria ter sido tão alto no começo, mas como alguém deu um lance maior que o dele, seu sobrinho encarou isso como um desafio ao ego dele. Olha, é a outra parte que está aumentando o lance, então essa pessoa deve estar se sentindo desafiada também. Ela não está mais competindo pela besta em si, mas pelo orgulho dela.
falando francamente, espero que seu sobrinho continue competindo. Dessa forma, eles só cairão mais fundo na armadilha. Zhu Tianli assentiu, concordando silenciosamente com esse raciocínio. Se a cobra realmente tivesse algum valor, por que ninguém mais fez seus lances, apesar da enorme multidão? Sendo assim, o mestre Liao estava certo. Eu também espero que meu sobrinho continue dando novos lances, mas ele pode não fazer isso. Mesmo se quisesse, ele não teria coragem. 1000 pedras espirituais de baixa qualidade são metade do que ele pode gastar neste leilão. Se ele aumentasse o preço, aquele velho certamente recuaria. Se ele acabar comprando uma besta de estimação inútil depois de gastar tanto dinheiro, ele certamente não será perdoado quando chegar em casa. Com esse pensamento, Lu Tianli realmente esperava que Zhu Ken continuasse marchando em direção à sua ruína. Zhu Ken estava realmente hesitante. Com base em sua conduta usual, isso era o mais longe que ele iria. Mas quando ele se lembrou das palavras de Lin Jin, seu entusiasmo retornou. Irmão Lin, conto com você desta vez. Murmurando isso em seu coração, Zhu Ken tomou uma decisão final. Ele deu um passo à frente e aumentou o lance para 1500 pedras espirituais de baixo grau. A multidão ao redor engasgou mais uma vez. Não era mais uma pequena competição, mas uma guerra total. O único problema era que a maioria deles não entendia o porquê. Era apenas um réptil com um tumor. Realmente valia tanto assim? A avaliação geral desta cobra fornecida pelo relatório de avaliação da Associação dos Frades foi média. Não era ruim, mas também não era nada impressionante. De qualquer forma, não valia tantas pedras espirituais. Mesmo sem o tumor, ele valia apenas entre 300 e 500 pedras espirituais. Portanto, a situação os deixou perplexos. Mas não fez mal nenhum aproveitar o show. Zhu Tianli ficou em êxtase ao ver Zhu Ken aumentar as apostas novamente. Esse pirralho enlouqueceu. Ele realmente aumentou o preço ótimo, isso é simplesmente ótimo. Zhu Tianyong deu à luz um filho maravilhoso. Gostaria de ver como eles limpam essa bagunça. Zhu Tianli começou a imaginar como arruinar a reputação de Zhu Ken com esse incidente e destruir o status de Zhu Tianyong dentro da família. Que oportunidade conveniente era essa, ele pensou. Após aumentar o preço para 1500 pedras, Zhu Ken presumiu que o velho recuaria. No entanto, uma pitada de hesitação passou pelos olhos do velho antes que ele cerrasse os dentes e descaradamente aumentasse mais um nível. 2000 pedras espirituais de baixa qualidade. Essa era definitivamente uma quantia considerável. O velho sacudiu a manga, olhando para Zhu Ken com um olhar que dizia que ele nunca iria recuar. Continue assim, criança. Eu me recuso a acreditar que não posso vencer um jovem como você. Claramente, essa quantia era dolorosamente cara para o velho também. A expressão de Zhu Ken vacilou. Por nenhuma outra razão além de ser essa quantidade de pedras espirituais que ele poderia gastar hoje. Ele realmente não podia dar as cartas para nada acima de 2000 pedras espirituais. Zhu Ken suspirou. Embora confiasse no julgamento de Lin Jin, a situação atual estava além de suas habilidades. Lin Jin sabia disso também, então ele foi até Zhu Ken e disse: aumente para 3000. Se ele contra-atacar, deixe-o ficar com isso. Eu vou para casa com você mais tarde. Dito isso, ele deu um tapinha no ombro de Zhu Ken. Zhu Ken ficou realmente chocado. Lin Jin queria que ele continuasse aumentando o preço e, se algo acontecesse, Lin Jin explicaria ao pai. Mais 3000 pedras espirituais de baixa qualidade. Se fosse um erro, as coisas ficariam complicadas. Que emocionante. Vamos adicionar mais. Zhu Ken decidiu levar o jogo até o fim. Esqueça-o, até mesmo os curiosos ao redor ficaram boquiabertos enquanto a adrenalina corria em suas veias. Esta foi apenas a segunda rodada do evento de leilão, mas uma competição dessa escala apareceu. Além disso, o preço simplesmente saltou para 3000 pedras espirituais. Agora, era a hora do velho decidir. A multidão se virou para observar o velho segurando as mangas. Este último ficou igualmente perplexo. Ele não esperava que Zhu Ken continuasse a ofensiva, e o aumento não foi de 500, mas de 1000, elevando o preço para 3000 pedras espirituais no total. Ele estava em pânico. Porque ele não tinha muitas pedras espirituais. O número de pedras espirituais que ele podia comprar naquele momento não ultrapassava 3000, mas se ultrapassasse, o velho não hesitaria em adicionar mais. Com uma cara mal-humorada, o velho olhou para Zhu Ken, e então para Lin Jin. Ele agora podia dizer que foi Lin Jin quem instruiu Zhu Ken a dar um lance maior que o dele. Respirando fundo, o velho se virou não para Zhu Ken, mas para Lin Jin, e disse: este jovem rapaz tem um olhar bastante perspicaz. Estou muito impressionado. Meu sobrenome é Ji, posso saber como devo me dirigir a você? Lin Jin sabia que esse velho não era um oponente fraco.
Ter a coragem de oferecer 2.000 pedras espirituais deve significar que ele também estava ciente da característica única do constrictor. Por essa razão, Lin Jin se humilhou e respondeu respeitosamente. Eu sou Lin Jin da Associação de Avaliação de Bestas. O velho franziu a testa. Aquele Wang Ji é bem incompetente. E pensar que ele tinha alguém como você em suas fileiras. Nem preciso dizer que esse velho tinha um temperamento bastante volátil. Lin Jin, eu vou lembrar de você. Se a oportunidade surgir, eu gostaria de lhe fazer uma visita. Dito isso, o velho lançou um olhar relutante para a constrictor enjaulada antes de se virar para sair. Um velho com muita personalidade. Lin Jin refletiu. O velho claramente odiava suas entranhas e essa suposta visita provavelmente significava que Lin Jin seria desafiado novamente em seu território. Mas Lin Jin estava com medo? Longe da multidão, enquanto observava o velho partir, Gao Jian murmurou para si mesmo. O sobrenome Ji? Ouvi dizer que o condado de Linchuan tem um especialista em avaliação de animais com habilidades excepcionais, mas um temperamento estranho. O sobrenome dele também é Ji. Poderia ser ele? Fim dos capítulos do 94 ao 96. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!